povo de Deus, olhem para o Irã nos jornais e ouçam isto. Deus já escreveu o futuro dessa nação. A Pérsia está na Bíblia, desde Noé até as profecias do Apocalipse. Hoje, o Senhor nos chama para entender seu plano eterno. Meus amigos, esta noite, quero falar com vocês sobre uma nação que domina as manchetes: o Irã. Conflitos, ameaças, alianças secretas, ambições nucleares, vocês veem isso nas telas de suas televisões todos os dias. Mas, e se eu lhes dissesse que a história do Irã já está escrita nas páginas deste livro, a Bíblia Sagrada? De Gênesis às profecias dos últimos tempos, o Irã está lá, sob seu nome antigo, Pérsia. Sim, a Bíblia não apenas nos conta sobre o início da Pérsia, ela declara seu destino final em uma das passagens mais solenes do Apocalipse: a guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas, antes de se tornar um inimigo profético, a Pérsia foi o império escolhido por Deus para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Esta noite, vocês vão ouvir o que poucos ousam pregar: o verdadeiro papel do Irã no plano eterno de Deus, desde o amanhecer dos tempos até o fim dos dias. E vou lhes fazer uma pergunta: onde vocês estão diante de Deus enquanto essas profecias se desenrolam? Vamos abrir nossas Bíblias e mergulhar nisso. Antes de começar, deixe um 1 nos comentários se você quer descobrir o destino do Irã na Bíblia. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Ao abrir as páginas do livro de Gênesis, somos convidados a contemplar um momento de renovação. O mundo após o dilúvio, quando Deus ofereceu à humanidade um novo começo. Com um tom suave, mas cheio de esperança, a Bíblia nos guia por uma história que não apenas traça a origem das nações, mas também revela o coração de Deus, que nunca deixa nada ao acaso. Nesse trecho, encontramos a semente da Pérsia, uma nação que, sob o nome antigo, desempenharia papéis surpreendentes no plano divino. Como brasileiros, com nossa fé vibrante e amor por histórias que tocam a alma, o que podemos aprender com Madai, Elão e a vitória de Abraão? Vamos refletir juntos, com o coração aberto, sobre como essas passagens nos falam hoje. Tudo começa em Gênesis, onde Deus desenha o mapa das nações. Após o dilúvio, Noé e sua família tornam-se os únicos sobreviventes, e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, dão origem a novos povos. Em Gênesis 10, versos 1 e 2, lemos: esta é a história de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Deles, os povos das terras costeiras se espalharam, cada um segundo sua própria língua, famílias e nações. Essas palavras são como um sussurro de Deus, mostrando que cada nação, cada pessoa, tem um lugar em seu plano. Aqui, conhecemos Madai e Elão, os patriarcas que dariam vida à Pérsia. Madai, filho de Jafé, gerou os Medos, um povo resistente, moldado pelas montanhas do norte do atual Irã. Seus clãs, com espírito feroz, construíram aldeias que ecoavam independência. Elão, filho de Sem, levou seus descendentes, os elamitas, às planícies férteis do sudoeste, perto do Golfo Pérsico. Essas origens humildes nos lembram que Deus começa suas grandes obras em lugares simples, como nossas próprias vidas, cheias de sonhos e desafios. Mas a história da Pérsia não é apenas de fundação. Ela também nos confronta com a realidade do conflito. Em Gênesis 14, encontramos a primeira grande guerra bíblica. 4 reis do leste, liderados por Queda, rei dos Elamitas, invadem Canaã, saqueando cidades e levando Ló, sobrinho de Abraão, como cativo. Elão, já uma nação poderosa, mostra sua força, mas também sua oposição ao povo de fé de Deus. Essa cena é um lembrete de que, mesmo em tempos antigos,
o mundo enfrentava lutas pelo poder, não muito diferentes das manchetes que vemos hoje. No Brasil, onde convivemos com desigualdades e tensões, podemos nos identificar com a sensação de vulnerabilidade diante de forças maiores. Mas a resposta de Abraão nos inspira. Com apenas 318 servos, não um exército, mas um grupo pequeno e leal, ele persegue os reis, ataca à noite e vence. É um milagre que desafia a lógica humana. Como diz o texto, nenhum poder na terra pode prevalecer contra aqueles que têm o favor do Deus Todo-Poderoso. Essa vitória sussurra ao nosso coração. Com Deus, o impossível se torna possível. Pense na coragem de Abraão. Ele não tinha recursos humanos, mas tinha fé. No Brasil, onde famílias muitas vezes enfrentam dificuldades com poucos meios, essa história nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você esteja lutando para sustentar sua casa ou enfrentando um problema que parece maior que você. Abraão nos ensina que a fé, combinada com ação, move montanhas. Ele não ficou parado. Ele agiu, confiando no Deus que o chamava. Essa lição é um convite para orarmos com mais fervor, para darmos passos de coragem, sabendo que o favor do Senhor nos sustenta. Os elamitas, embora derrotados, não desaparecem. Séculos depois, crescem, unem-se aos medos na Mesopotâmia Oriental, formando aos poucos o poderoso Império Persa. O texto nos diz que, embora fossem pagãos, nunca estiveram fora do plano de Deus. Que verdade reconfortante! Deus não apenas conhece cada nação, mas as guia, mesmo quando elas ainda não o conhecem. Pelos profetas Isaías e Jeremias, Deus revela que usará Elão e Média para punir Babilônia, o império que destruiu Jerusalém. Essa promessa nos lembra que Deus é soberano sobre a história. No Brasil, onde nossa fé cristã pulsa em cultos vibrantes e orações em família, essa ideia nos traz paz. Nada escapa ao controle de Deus. Ele pode usar até os mais improváveis, como um povo pagão, para cumprir seus propósitos. Essa soberania divina nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Quantas vezes nos preocupamos com o futuro, com crises políticas ou econômicas? A história da Pérsia nos ensina que Deus está escrevendo uma narrativa maior, e nós fazemos parte dela. Como brasileiros, com nosso coração caloroso e esperança inabalável, somos chamados a confiar que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos de incerteza. Talvez seu Elão seja uma situação difícil, algo que parece fora de controle. Mas como Madai e Elão foram parte do plano de Deus, suas lutas também estão nas mãos dele. Ore, confie e espere com paciência, porque Deus nunca deixa uma história inacabada. A Pérsia, nascida de Madai e Elão, é um testemunho do cuidado de Deus com cada detalhe da criação. Desde as montanhas do norte até as planícies do sul, ele plantou as sementes de uma nação que séculos depois libertaria Israel e honraria o Messias. Essa história nos fala de esperança. No Brasil, onde amamos histórias de superação, a Pérsia nos lembra que Deus transforma começos simples em destinos grandiosos. Talvez sua vida pareça pequena hoje, mas Deus vê o quadro completo. Ele está moldando você, como moldou a Pérsia, para um propósito eterno. Ao refletirmos sobre Gênesis 10 e 14, somos convidados a viver com fé, como Abraão, a confiar na soberania de Deus como os profetas e a esperar, com esperança, sabendo que Ele guia cada passo. Em João 16, verso 33, Jesus nos diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Que essa promessa nos encha de paz. Como brasileiros, levemos essa esperança às nossas comunidades, compartilhando o amor de Deus com aqueles ao nosso redor. Que a história da Pérsia nos inspire a caminhar com coragem, fé
e um coração cheio de gratidão, sabendo que Deus está sempre no controle. Mas a segunda profecia é ainda mais surpreendente. Deus disse que usaria a Pérsia não apenas para julgamento, mas para salvação. Por meio de Isaías, ele declarou que um rei, persa pagão, ainda não nascido, seria seu servo escolhido para libertar Israel do exílio e reconstruir o templo em Jerusalém. Deus o chamou pelo nome 150 anos antes de seu nascimento. Em Isaías 45, verso 1, lemos: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro para subjugar nações diante dele e desarmar reis, para abrir portas diante dele, de modo que os portões não sejam fechados. E, meus amigos, ambas as profecias se cumpriram com a precisão da santa palavra de Deus. No século 8 a.C., Deioces, rei dos Medos, uniu as tribos de Elão e Madai, fundando a primeira capital imperial em solo iraniano, Ecbatana. Seu neto, Ciaxares, construiu um exército que esmagou Nínive, capital da Assíria, um dos inimigos mais cruéis de Israel. Deus estava levantando a Pérsia como seu instrumento de julgamento e redenção. Mas, mesmo enquanto a Pérsia crescia, Deus revelou seu destino por meio de um jovem hebreu cativo em Babilônia, Daniel. Ei, pessoal! Se você está curioso sobre a Pérsia na Bíblia, comente 2 agora. Inscreva-se e assista até o fim. Tem uma revelação incrível esperando você. Quando o exército da Babilônia, liderado pelo rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, eles destruíram a cidade, saquearam o templo e levaram milhares como escravos. Daniel estava entre eles, apenas um adolescente, arrancado de sua casa e levado ao tribunal real da Babilônia. Mas naquele lugar sombrio, Deus o escolheu. Cercado pela corrupção, Daniel permaneceu puro, e Deus lhe deu visões de seu tempo e de toda a história humana. No coração do império que esmagou Jerusalém, Daniel viu Deus levantar um novo reino para substituir a Babilônia, o Império Persa. Tudo começou com um sonho. Nabucodonosor viu uma estátua gigante de metais brilhando com glória e terror. Ele exigiu que alguém não apenas interpretasse, mas revelasse o sonho sem ouvi-lo. Os sábios da Babilônia falharam, mas o profeta de Deus estava pronto. Daniel ficou diante do rei e, com a autoridade do céu, descreveu o sonho. Em Daniel 2 versos 31 a 39, ele disse: Vossa Majestade olhou, e diante de vós estava uma grande estátua, uma estátua enorme, deslumbrante, de aparência impressionante. A cabeça da estátua era de ouro puro, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze. Vós, ó rei, sois a cabeça de ouro. Mas depois de vós surgirá outro reino, inferior ao vosso. Aquele peito de prata não era uma nação, mas 2 braços, 2 forças unidas, os medos e os persas. No entanto, um braço era mais forte, pois a Pérsia subiria para dominar. A profecia era clara: a Babilônia cairia, e a Pérsia, escolhida por Deus, tomaria o trono. Daniel viu isso se desdobrar. O rei que Deus previu por meio de Isaías surgiu das terras altas da Pérsia, Ciro. Este jovem rei conquistou a Média, uniu o Império Medo-Persa e tornou-se a maior potência de sua era. Então, ele voltou-se para a Babilônia. Uma noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, realizou um banquete e cometeu um pecado terrível. Ele trouxe os vasos sagrados saqueados do templo de Jerusalém e brindou a deuses falsos. De repente, uma mão apareceu, escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Belsazar tremeu. Ninguém entendeu, até que chamaram Daniel. Em Daniel 5 versos 25 a 28, ele declarou: Esta é a inscrição que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Deus contou os dias do vosso reinado e o trouxe ao fim. Vosso reino foi dividido e dado aos medos e persas.
Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro entraram em Babilônia. Os portões estavam abertos. O próprio Deus os destrancou. Belsassar foi morto e a Babilônia caiu. Os judeus, que choraram por 70 anos às margens dos rios da Babilônia, viram um milagre. Um rei pagão, Ciro, decretou que eles poderiam retornar a Jerusalém. Ele não apenas os deixou ir, ele financiou a reconstrução do templo e os enviou com apoio real. Zorobabel, da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, colocaram as primeiras pedras, restaurando o lugar onde o nome de Deus habitava. A Pérsia não destruiu Israel, ela o reconstruiu. Mas Deus mostrou a Daniel outra visão, uma aterrorizante. Em Daniel 7, verso 5, ele viu um urso, erguido de um lado, com 3 costelas na boca. E diante de mim estava uma segunda besta, que parecia um urso. Estava erguida de um lado e tinha 3 costelas na boca entre os dentes. Foi-lhe dito: levanta-te e come muita carne. Este urso era Média e Pérsia, inclinado para um lado, porque a Pérsia dominaria. As costelas eram suas conquistas: Lídia, Babilônia e Egito. Essa visão se cumpriu. Após Lídia e Babilônia, a Pérsia, sob Cambises II, filho de Ciro, conquistou o Egito, esmagando o faraó Psamético III. Mas Deus não terminou. Anos depois, às margens do rio Ulai, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, um mais alto. Ele avançava para o oeste, norte e sul, imparável. Em Daniel 8, verso 20, uma voz disse: o carneiro de 2 chifres que viste representa os reis da Média e da Pérsia. A Pérsia era um império poderoso, mas o chifre mais alto mostrava seu domínio sobre a Média. Então, um bode com um chifre avançou do oeste, pisoteando o carneiro. Este era a Grécia, sob Alexandre, o Grande, que esmagaria a Pérsia. Daniel sabia que a glória da Pérsia cairia, mas, em seu auge, a Pérsia governava da Índia à Etiópia. Na era do rei Assuero, o trono estava em Susa, em Elão, sudoeste do Irã. E lá, Deus operou um milagre por meio de uma jovem. Assuero realizou um banquete de 6 meses, depois uma festa de 7 dias. Em orgulho, ele chamou a rainha Vasti para mostrar sua beleza. Ela recusou e ele a baniu. Seus conselheiros propuseram encontrar uma nova rainha entre as virgens do reino. Uma era Hadassa, uma judia órfã criada por seu primo Mardoqueu. No palácio, ela foi chamada Ester. Deus lhe deu favor, e Assuero, sem saber que ela era judia, a fez rainha. Antes de tudo, se você ama profecias bíblicas, deixe um coração nos comentários. Curta, compartilhe e não saia até o final. Tenho uma surpresa para você. Mas um inimigo sombrio surgiu. Amã, um amalequita, o braço direito do rei. Quando Mardoqueu recusou se curvar a ele, Amã planejou matar todos os judeus. Ele mentiu ao rei, dizendo que um povo estranho desobedecia ao império e obteve um decreto para destruí-los. Todo judeu enfrentava a morte. Mardoqueu instou Ester a agir, mas se aproximar do rei sem ser chamada significava morte, a menos que ele mostrasse misericórdia. Ester escolheu arriscar sua vida. Ela foi ao rei e Deus moveu seu coração. Ele a poupou. Ester convidou o rei e Amã para 2 banquetes. No segundo, ela expôs Amã. Se apenas fôssemos vendidos como escravos, eu teria ficado calada. Mas um decreto foi emitido ordenando o extermínio do meu povo e de mim mesma. O rei enfureceu-se. Quem ousaria fazer isso? Ester respondeu: nosso inimigo é este homem perverso, Amã. Amã foi enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu. O decreto não podia ser revogado, mas Ester e Mardoqueu conseguiram um novo. Os judeus podiam se defender. O dia marcado para sua destruição tornou-se seu triunfo. A Pérsia tornou-se um escudo para o povo de Deus. Após isso, a Pérsia desapareceu da narrativa bíblica. Impérios subiram e caíram,
e Roma assumiu o controle. Mas a Pérsia voltou no nascimento de Cristo. Em Mateus 2, verso 2, lemos: Magos vieram do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses magos, homens eruditos da Pérsia, atual Irã, conheciam as estrelas e provavelmente estudaram as profecias de Daniel. Em Daniel 9, verso 25, ele escreveu: Saiba e entenda isto. Desde a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do ungido, o governante haverá 7 semanas e 62 semanas. Quando viram a estrela, sabiam que o Messias havia nascido. Eles cruzaram desertos até Belém, trazendo ouro para sua realeza, incenso para sua divindade e mirra para sua morte. Enquanto os estudiosos de Jerusalém o ignoravam e Herodes tramava assassiná-lo, magos persas se curvaram a Jesus. A Pérsia, que libertou Israel e reconstruiu o templo, agora honrava o Salvador. Mas a Bíblia não termina a história da Pérsia ali. Deus revelou seu futuro na visão assustadora de Ezequiel sobre Gog e Magog. Em Ezequiel 38 versos 1 a 5, Deus diz: Filho do homem, volta teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: Assim diz o soberano Senhor: Estou contra ti, Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. A Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles. A Pérsia, Irã, é nomeada primeiro, juntando-se a uma coalizão contra Israel nos últimos dias. Gog, um líder do norte, talvez da Rússia, lidera Cuxi, Sudão, Puti, Líbia, Gomer e Togarma, perto da Turquia. Ezequiel 38, verso 9 diz: Tu avançarás como uma tempestade, serás como uma nuvem cobrindo a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo, mas eles não vencerão. Deus os julgará com terremotos, fogo e confusão. Ezequiel 38, verso 23, declara: Assim mostrarei minha grandeza e minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. A Pérsia, outrora serva de Deus, enfrentará julgamento por se opor ao seu povo. Mas qual é o destino final da Pérsia? Será destruída ou há esperança? Após o julgamento de Gog e Magog, Ezequiel pinta uma cena sombria: fogo do céu, corpos espalhados, armas queimando por 7 anos. A Pérsia compartilha esse castigo. No entanto, Jeremias oferece esperança. Em Jeremias 49, versos 34 a 39, Deus diz: Quebrarei o arco de Elão, a espinha dorsal de sua força. Contudo, nos últimos dias, restaurarei os cativos de Elão, declara o Senhor. O julgamento vem, mas Deus promete: nos últimos dias, restaurarei Elão. Mesmo após se opor a Israel, a história da Pérsia não termina em ruínas. Deus deixa a porta aberta para a redenção. O Irã, que vemos hoje, desafiador, agressivo, aliado às trevas, desempenhará um papel no mundo restaurado de Deus. A história da Pérsia espelha você e eu, redimidos, caídos, julgados, mas oferecidos graça. O destino do Irã é um aviso às nações que desafiam Deus e uma promessa àqueles que se arrependem. Zacarias 14, verso 16 diz: Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, e celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez Elão, Irã, esteja lá, outrora redentor, depois inimigo, agora restaurado. De Gênesis ao Apocalipse, a Pérsia esteve no plano de Deus. Quando os filhos de Noé repovoaram a terra, Deus nomeou Elão e Madai. Quando Abraão salvou Ló, Elão era uma ameaça. Quando a Babilônia caiu, a Pérsia libertou Israel. Quando o templo subiu, um rei persa pagou por ele. Quando Jesus nasceu, magos persas o adoraram. Galera, quer saber mais sobre o Irã na Bíblia? Comente 3
e inscreva-se no canal. Fique até o fim, porque a última parte vai te chocar. Mas, conforme o fim se aproxima, a Pérsia se juntará a uma aliança sombria. No entanto, o livro de Deus permanece aberto. Se a Pérsia se voltar para ele, sua história terminará em glória, não em cinzas. E agora estou falando com você. Você acredita que o Irã está cumprindo profecias hoje? Estamos em um tempo em que palavras antigas estão ganhando vida. Onde você está nessa história? Está pronto para o retorno de Cristo? A Bíblia diz em João 3, verso 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta noite, Deus está chamando você. Não espere. Venha a Jesus, arrependa-se de seus pecados e confie nele como seu Salvador. Vou lhe pedir que tome uma decisão. Você virá à frente? Você entregará sua vida a Cristo? Venha agora, enquanto cantamos. Não demore. Sua eternidade depende disso. Antes de mergulhar nessa história, comente "Deus é fiel" se você crê nas profecias. Curta, inscreva-se e assista até o fim para uma revelação que vai mudar sua visão. Quando mergulhamos na história do Irã, ou melhor, da antiga Pérsia, nas páginas da Bíblia, é impossível não sentir um arrepio diante do plano perfeito de Deus. Desde Gênesis até as profecias do Apocalipse, a Pérsia está lá, não como um acidente, mas como parte do propósito divino. Essa nação, que hoje aparece nos noticiários com conflitos e ambições, já foi instrumento de redenção, julgamento e até adoração ao Messias. Como brasileiro, com nossa fé vibrante e coração aberto, o que podemos aprender com essa jornada épica? Como aplicar essas lições em nossa vida cotidiana, em meio às lutas, dúvidas e esperanças? Vamos refletir juntos. Porque a palavra de Deus não é apenas história antiga, mas um guia vivo para hoje. A primeira lição que a Pérsia nos ensina é que Deus usa quem Ele quiser, onde quiser, para cumprir seus planos. Pense em Ciro, um rei pagão, chamado por Deus em Isaías 45, verso 1, como o seu ungido. Ele não conhecia o Deus de Israel, mas foi escolhido para libertar os judeus e reconstruir o templo. Isso me faz lembrar de quantas vezes aqui no Brasil vemos pessoas improváveis se tornarem instrumentos de Deus. Talvez seja aquele vizinho que nunca foi à igreja, mas ajuda uma família necessitada, ou um colega de trabalho que, sem saber, traz uma palavra de ânimo no momento certo. Deus não está limitado por nossas expectativas. Na nossa vida, isso significa confiar que Ele pode usar até as situações mais inesperadas, um chefe difícil, uma crise financeira ou até um estranho, para nos guiar. Devemos orar com fé, pedindo olhos espirituais para ver o agir de Deus em tudo. Outra lição poderosa vem de Esther, uma jovem órfã judia que se tornou rainha da Pérsia. Ela arriscou a vida para salvar seu povo, enfrentando o medo e confiando em Deus. No Brasil, onde enfrentamos desafios como desigualdade, violência e incertezas, a coragem de Esther nos inspira. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos problemas? Talvez você esteja enfrentando uma batalha no trabalho, na família ou até na saúde. Esther nos ensina que Deus coloca cada um de nós onde estamos para um momento como este. Esther 4, verso 14. Não precisamos ser poderosos, precisamos ser fiéis. Aplicar isso significa tomar um passo de fé, mesmo com medo, falar a verdade, ajudar alguém ou buscar Deus em oração quando tudo parece perdido. Como brasileiros, nosso coração caloroso e solidário nos prepara para sermos Esthers em nossas comunidades. A história dos magos persas que viajaram para adorar Jesus, em Mateus 2, verso 2, nos mostra a importância de buscar a Deus com humildade e sacrifício. Eles não eram judeus,
mas reconheceram o Messias por meio de uma estrela e ofereceram presentes preciosos. Aqui no Brasil, onde a fé cristã pulsa forte, somos chamados a buscar Jesus com a mesma dedicação. Não é só ir à igreja no domingo ou rezar antes de dormir. É deixar tudo, orgulho, conforto, pecados, para seguir a Cristo. Na prática, isso pode ser perdoar alguém que te machucou, dedicar tempo para estudar a Bíblia ou compartilhar o amor de Deus com um amigo. Os magos nos lembram que buscar a Deus exige esforço, mas a recompensa é encontrar o Salvador. Em nossa cultura, onde celebramos a vida com paixão, que nossa busca por Deus seja igualmente fervorosa. Mas a Pérsia também nos adverte. Em Ezequiel 38, verso 5, ela aparece na guerra de Gog e Magog, aliada contra Israel nos últimos dias. Uma nação que já foi redentora, agora enfrenta julgamento por se opor a Deus. Isso me faz pensar em como, às vezes, nos desviamos do caminho certo. No Brasil, com nossa alegria e espontaneidade, podemos cair na tentação de viver só para o momento, esquecendo os propósitos eternos de Deus. A Pérsia nos ensina que escolhas têm consequências. Aplicar essa lição significa examinar nossa vida. Estamos alinhados com a vontade de Deus? Estamos vivendo para a sua glória ou para nós mesmos? Devemos nos arrepender, voltar ao centro da fé divina e viver com a certeza de que Deus julga, mas também restaura, como prometeu em Jeremias 49, verso 39. Por fim, a promessa de restauração em Jeremias 49, verso 39, restaurarei os cativos de Elão, é um lembrete do amor redentor de Deus. Mesmo após o julgamento, Deus abre uma porta para a Pérsia. Isso reflete o coração do Evangelho, tão querido por nós brasileiros, que amamos histórias de superação. Não importa quão longe você tenha ido, Deus oferece graça. Talvez você sinta que falhou, que seu passado te condena. Mas a Bíblia diz em João 3, verso 16, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que crer tenha vida eterna. Aplicar essa lição é simples, mas transformador. Aceite o perdão de Deus, levante-se e viva para Ele. Em nossa cultura, onde família e comunidade são tudo, compartilhe essa graça com outros, levando esperança a quem precisa. Essas lições, confiar no plano de Deus, agir com coragem, buscar Jesus, fazer escolhas certas e abraçar a redenção, são como um mapa para a nossa jornada. No Brasil, onde a fé nos une em missas lotadas, cultos vibrantes e terços em família, somos chamados a viver essas verdades com paixão. A história da Pérsia não é apenas sobre uma nação distante, é sobre nós, sobre como Deus nos tece em seu plano eterno. Então hoje, comprometa-se a viver para Cristo. Ore mais, ame mais, perdoe mais. Seja luz em sua rua, no seu trabalho, na sua cidade. Porque assim como a Pérsia, sua história está sendo escrita por Deus e Ele tem um final glorioso para você. Galera, se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o plano de Deus. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer mergulhar mais nas profecias bíblicas? Comente "Quero mais" e assista até o fim, porque tem uma surpresa esperando você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em um quarto silencioso, onde a noite parece gritar, uma mulher olha para o teto e se pergunta: por que estou sozinha? Há uma mulher em algum lugar esta noite, olhando para o teto, em um quarto vazio. A escuridão a envolve e o silêncio é ensurdecedor. Sua cama está fria, não porque a noite é rigorosa, mas porque ninguém está ao seu lado. Ela ouviu os sussurros do mundo. Por que ela ainda está sozinha? O que há de errado com ela? Será que ela não merece amor?
Ela deu o seu melhor. Ela esperou, orou, esperançou e talvez até tenha chorado até adormecer. E ainda assim, ela está sozinha. Mas eu digo a você hoje, ela não foi esquecida. Veja, há uma mentira que vem sendo contada por gerações, que uma mulher só é completa quando está ao lado de um homem, que seu valor é determinado por uma aliança de casamento e sua importância é selada por um sobrenome que não é o dela. Antes de começar, deixe um nos comentários se você acredita no poder da fé e não esqueça de se inscrever para mais mensagens inspiradoras. Mas, e se eu te dissesse que uma mulher sozinha ainda é uma mulher escolhida? Que a ausência de um marido não significa a ausência de um chamado? Que sua história não é uma tragédia, mas um testemunho em formação? Algumas das mulheres mais poderosas da história e das Escrituras caminharam sozinhas, mas não sem propósito. Algumas eram viúvas, algumas eram solteiras, algumas foram rejeitadas e algumas foram abandonadas, mas nenhuma delas foi ignorada pelo Deus que escreve cada história. E esta noite, se você é essa mulher, se já se sentiu invisível, indigna ou não amada, esta mensagem é para você. Porque a solidão não é o fim da sua história. Deus tem muito mais esperando por você. Fique comigo, porque ao final desta mensagem, você verá por que sua vida, exatamente como é, com ou sem um marido, faz parte de um plano divino maior do que você jamais imaginou. As noites silenciosas podem ser as mais barulhentas. Uma mulher que dorme sozinha, sem um marido, sabe disso muito bem. O mundo se aquieta, as distrações desaparecem, e tudo o que resta é o som dos seus próprios pensamentos. Ela se vira na cama, olhando para o espaço vazio ao seu lado, sentindo seu peso tanto quanto sua ausência. Ela se pergunta se alguém realmente a vê, se alguém realmente conhece a profundidade do que ela carrega. Ela se lembra dos momentos em que teve esperança, em que sonhou, em que acreditou que a esta altura a vida seria diferente. Ela viu amigos se casarem, outros construírem famílias, e, no entanto, aqui está ela, sozinha. Não por escolha, não por falta de amor para oferecer, mas porque a vida simplesmente não se desenrolou como ela imaginou. E nesse silêncio, uma pergunta ecoa em seu coração: minha vida importa tanto sem um marido? A solidão não é apenas a ausência de pessoas. É a dor de se sentir invisível. Uma mulher que caminha sozinha na vida, muitas vezes carrega um fardo que os outros não reconhecem. Ela se senta em reuniões onde as conversas giram em torno de casamento e filhos. E, embora sorria, ela se sente uma estranha. Ela volta para uma casa silenciosa, onde ninguém está esperando para perguntar como foi seu dia. Ela enfrenta desafios sem um parceiro para se apoiar, decisões sem ninguém para ajudar a carregar o peso. E ainda assim, ela persiste. Dia após dia, noite após noite, ela se levanta novamente. O mundo não aplaude sua força, mas o céu toma nota. Há algo sagrado em uma mulher que aprende a ficar de pé sozinha. Ela pode não ter um marido ao seu lado, mas caminhou pelo fogo e emergiu mais forte. Ela enfrentou corações partidos e continuou amando. Conheceu decepções e ainda mantém a esperança. Lutou com dúvidas, mas se recusa a abandonar sua fé. E esse tipo de mulher, que continua seguindo em frente, que continua acreditando, que continua confiando mesmo sem entender, é uma mulher que Deus pode usar de maneiras poderosas. Ela não foi esquecida. Ela não é invisível. Ela não é menos. Gostou da mensagem? Curta o vídeo, comente. Deus é fiel. E fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. O mundo tentará dizer o contrário. Sussurrará que ela é incompleta, que algo está faltando, que ela falhou de alguma forma. Mas essas são as vozes de uma cultura
que não entende o poder de uma mulher que caminha com Deus. Porque, embora ela durma sozinha, ela nunca está verdadeiramente sozinha. Nas noites mais profundas e solitárias, há aquele que a vê e conhece cada lágrima, cada desejo, cada oração não dita. E ele não a olha e vê uma mulher que está faltando algo. Ele vê uma mulher que está sendo preparada para algo maior do que ela jamais imaginou. Ela pode não saber ainda, mas cada noite solitária, cada pergunta sem resposta, cada momento de silêncio está moldando-a em alguém mais forte do que ela jamais acreditou que poderia ser. O mundo tem um jeito de julgar uma mulher que caminha sozinha. A sociedade a observa com olhos questionadores, medindo seu valor pela presença ou ausência de um marido. Membros da família perguntam quando ela vai se acertar. Amigos, sem querer, a lembram do que ela não tem. E a mídia enche sua mente com a ideia de que amor e companhia são a validação suprema da existência de uma mulher. Ela pode não dizer isso em voz alta, mas no fundo, ela se pergunta se há algo errado com ela. Será que perdeu sua chance? Fez as escolhas erradas? É incompleta porque não tem ninguém para chamar de seu? Esses pensamentos pesam e o mundo não facilita. O julgamento vem em sussurros, em olhares de lado, em conversas que sugerem sutilmente que ela está faltando algo essencial. Mas o que o mundo não consegue ver, Deus entende plenamente. Enquanto a sociedade valoriza status, relacionamentos e conquistas externas, Deus olha para o coração. Ele não mede o valor de uma mulher pelo fato de ela usar ou não uma aliança no dedo ou compartilhar seu sobrenome com outro. Ele não a vê como esquecida ou abandonada. Pelo contrário, ele a vê como escolhida, separada com um propósito muito além das limitações impostas pelas expectativas humanas. Ela não é simplesmente uma mulher que dorme sozinha. Ela é uma mulher que está diante de Deus com um coração aberto, pronta para o que Ele tem reservado. E isso é algo muito maior do que qualquer validação terrena. Deixe um like se já sentiu Deus falando com você. Inscreva-se no canal e veja o final. Tem algo especial esperando. O problema com o julgamento do mundo é que ele presume que uma mulher só é inteira quando está ligada a outra pessoa. Mas a história e as escrituras contam uma história diferente. Algumas das mulheres mais fortes que já pisaram na terra não foram definidas pelo nome de um marido, mas por sua fé inabalável e coragem. Esther foi levada a um palácio antes de se tornar rainha, e sua força não veio de sua posição, mas de sua disposição de se colocar na brecha por seu povo. Ruth ficou viúva, sozinha, em uma terra estrangeira, e ainda assim, sua lealdade e determinação a conduziram a uma história de redenção que ela nunca poderia ter escrito sozinha. Maria Madalena não era conhecida por seu casamento, mas por sua devoção a Cristo, estando entre os primeiros a testemunhar sua ressurreição. Essas mulheres não foram julgadas aos olhos de Deus da maneira que o mundo poderia julgá-las. Elas foram chamadas, escolhidas e separadas. Uma mulher que dorme sozinha pode carregar o peso do julgamento, mas ela não o carrega sozinha. Aquele que a criou vê além do que os outros presumem. Ele conhece suas orações noturnas, suas lutas silenciosas e a força que ela precisa para enfrentar cada dia com graça. Ela não é definida pelo que o mundo acha que lhe falta. Ela é definida por aquele que já a chamou de suficiente. E quando ela percebe isso, o julgamento do mundo não terá mais poder sobre ela. A força de uma mulher que fica de pé sozinha é frequentemente subestimada. O mundo vê sua solidão e presume fraqueza, como se a ausência de um marido equivalentes à ausência de poder. Mas a história e a fé contam uma história diferente.
Algumas das mulheres mais fortes que já viveram trilharam caminhos que não foram compartilhados com um cônjuge. Elas foram líderes, guerreiras, mães e visionárias que encontraram sua força não nos braços de um homem, mas no chamado colocado sobre suas vidas. A força não é medida por quem caminha ao seu lado, mas por quem está dentro de você. E uma mulher que dorme sozinha, que enfrenta as provações da vida sem um parceiro, aprende uma força que muitos nunca conhecerão. Ela sentiu o peso do mundo pressionando-a, mas se levanta. Teve que tomar decisões sem uma voz para tranquilizá-la. Carregou fardos que deveriam ser compartilhados. E ainda assim, ela não desmorona. Ela entrou em salas cheias de casais, famílias e multidões. E ainda assim, mantém a cabeça erguida. O mundo pode olhar para ela e ver solidão. Mas ela sabe que solitude não é o mesmo que fraqueza. Ela aprendeu a lutar batalhas de joelhos, a enfrentar incertezas com fé e a silenciar as dúvidas que tentam sussurrar que ela não é suficiente. Ela é mais que suficiente. Ela é mais que capaz. Ela não está esperando para ser completada. Ela já é inteira. E, no entanto, há momentos em que o peso parece insuportável. Na quietude da noite, quando não há ninguém para compartilhar as vitórias ou lutas do dia, ela pode se perguntar se estava destinada a caminhar sozinha para sempre. Mas a força não é encontrada na ausência de lutas. Vamos juntos nessa jornada? Comente amém, clique no sininho e não perca o final, porque Deus tem uma mensagem para você. Ela é encontrada em seguir em frente apesar delas. O mundo pode tentar defini-la pelo que lhe falta, mas ela não é definida pelo espaço vazio ao seu lado. Ela é definida pela resiliência dentro dela. Cada desafio que enfrentou sozinha a construiu em alguém inabalável. Cada lágrima que enxugou sozinha a preparou para uma alegria maior. Cada noite que passou se perguntando se poderia fazer isso, apenas provou que ela já está fazendo. Ela não precisa da validação do mundo para saber seu valor. Ela não precisa da aprovação da sociedade para entender seu valor. Ela permanece forte porque foi feita forte. Ela não é uma mulher esperando para ser resgatada. Ela é uma mulher que já está conquistando. E quando o mundo finalmente a vir, pelo que ela realmente é, não verá alguém que está sozinha. Verá alguém que se tornou imparável. O medo de ser esquecida é um dos medos mais profundos que uma mulher que dorme sozinha pode carregar. Não se trata apenas da ausência de um marido ou companheiro. É o pensamento inquietante de que sua vida pode passar despercebida, que sua existência pode não ter o peso que deveria ter. Ela observa enquanto amigos constroem famílias, enquanto as conversas giram em torno de casamentos, aniversários e filhos. Ela celebra os outros, mas, nos momentos de silêncio, ela se pergunta: será que alguém algum dia me celebrará? Há algo profundamente humano na necessidade de ser vista, conhecida, valorizada. Uma mulher não deseja amor simplesmente porque o mundo diz que ela deve. Ela deseja isso porque foi criada com um coração que anseia por conexão. No entanto, quando essa conexão não vem da maneira que ela esperava, quando os anos passam e as orações parecem não respondidas, é fácil acreditar em uma mentira dolorosa. Talvez eu não importe tanto quanto os outros. Talvez minha vida seja menos significativa. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nenhuma mulher, independentemente de seu estado civil, é invisível para aquele que a formou. O mundo pode ignorá-la, mas o céu não. Não há um único momento, uma única lágrima, uma única oração sussurrada que passe despercebida. O medo de ser esquecida é um truque do inimigo, uma maneira de fazê-la acreditar que seu valor está ligado ao reconhecimento dos outros, mas seu valor foi estabelecido
muito antes que alguém pudesse afirmá-lo. E aqui está o que ela deve entender. Estar sozinha não significa ser esquecida. Se essa mensagem te inspira, deixe um coração nos comentários, inscreva-se e assista até o fim. Há uma revelação que você não pode perder. Algumas das mulheres mais notáveis da história trilharam caminhos que pareciam solitários. No entanto, seu impacto durou gerações. O mundo nem sempre reconhece a profundidade da força de uma mulher quando ela carrega seus fardos sozinha. Mas Deus reconhece. Cada noite que ela passa em reflexão silenciosa, cada momento em que escolhe a fé em vez do medo, cada vez que se levanta e continua avançando apesar do vazio que sente. Essas são as marcas de uma mulher que não foi esquecida, mas favorecida. Favorecida nem sempre parece como esperamos. Às vezes, está na espera, no refinamento, na preparação para algo maior do que podemos ver. Uma mulher que dorme sozinha pode temer que seu nome nunca seja falado com honra, que sua história não seja lembrada. Mas a verdade é que sua história está sendo escrita pelo único autor que realmente importa. E quando ele escreve uma história, nunca é uma história de abandono. É sempre uma história de propósito divino. Ela não foi esquecida. Ela está sendo preparada. Ela não é invisível. Ela está sendo moldada para algo além do que pode imaginar. E um dia, quando olhar para trás, verá que cada momento que pensou estar sozinha foi, na verdade, um momento em que estava sendo sustentada. Há um anseio em cada coração humano que nenhuma pessoa pode verdadeiramente satisfazer. Uma mulher que dorme sozinha pode sentir esse vazio mais profundamente, acreditando que é a ausência de um marido que cria a dor dentro dela. Ela vê casais andando de mãos dadas, famílias reunidas ao redor de mesas de jantar, histórias de amor se desdobrando diante dela, e se pergunta se algo está faltando em sua vida. O mundo lhe diz que ela precisa de um romance para se sentir inteira, que precisa de um parceiro para se sentir valorizada. E então ela ora, espera e às vezes chora, na quietude da noite, perguntando-se por que o amor ainda não a encontrou. Mas e se o amor que ela busca não for o amor que ela realmente precisa? E se a solidão que ela sente não for destinada a ser preenchida por afeto humano, mas por algo muito maior? A verdade é que nenhum relacionamento terreno, por mais profundo, apaixonado ou comprometido que seja, pode satisfazer a necessidade mais profunda da alma. Esse lugar de anseio foi criado para algo eterno. Nenhum homem, nenhum casamento, nenhuma conexão humana pode preencher um vazio que foi feito para Deus sozinho. Uma mulher pode buscar realização em um relacionamento, acreditando que uma vez que encontrar o cara, todas as suas preocupações, inseguranças e medos desaparecerão. Mas quantas encontraram o amor apenas para perceber que a dor ainda persiste? Quantas caminharam até o altar, acreditando que estavam entrando na completude, apenas para descobrir que o amor humano é imperfeito, frágil e muitas vezes incapaz de suportar o peso das necessidades mais profundas da alma? O amor de Deus é diferente. Ele não vacila com o tempo, não falha em momentos de fraqueza, não abandona quando as estações mudam. Seu amor é constante, inabalável e satisfatório de uma maneira que nenhum amor humano pode ser. Quando uma mulher entende isso, a solidão que ela sentia começa a mudar. Ela não espera mais por um homem para completá-la, porque sabe que já é inteira. Ela não se vê mais como faltando algo, porque recebeu tudo o que precisa em Cristo. As noites que antes pareciam vazias, agora se tornam momentos de profunda paz, porque ela descansa em um amor que nunca a deixa. Isso não significa que ela deve desistir da esperança de casamento ou companhia. O amor é um presente maravilhoso,
E um relacionamento construído na fé e no propósito pode ser uma das maiores bênçãos da vida. Mas uma mulher que dorme sozinha deve saber disso. Ela não está esperando para ser amada. Ela já é profundamente, completamente e eternamente amada. Seu valor não depende de uma aliança de casamento. Seu propósito não está ligado ao sobrenome de um homem. Ela é valorizada por aquele que a formou, perseguida por aquele que a conhece plenamente e sustentada por um amor que nunca falha. E quando ela compreende essa verdade, o vazio que ela sentia será preenchido, não pela presença de outra pessoa, mas pela presença do único amor que verdadeiramente satisfaz. Uma mulher não é definida por seu estado civil, mas por seu propósito aos olhos de Deus. O mundo pode dizer que seu valor está nos títulos que ela carrega: esposa, mãe, parceira, mas Deus a vê como muito mais. Ela não está esperando por um homem para dar sentido à sua vida, porque ela foi criada com propósito muito antes de desejar amor. Ela não é incompleta porque dorme sozinha, porque o chamado em sua vida não depende de quem está ao seu lado, mas daquele que caminha dentro dela. Há uma mentira perigosa que foi dita sobre as mulheres por gerações: que sua realização suprema está no casamento, que sua maior conquista é se tornar esposa, e que até ser escolhida por um homem, ela não atingiu todo o seu potencial. Mas e as mulheres que ficaram sozinhas e mudaram o mundo? E Débora, que liderou uma nação com sabedoria e coragem? E Maria, que carregou o Salvador do mundo, não por causa de seu estado civil, mas por causa de sua fé? E as incontáveis mulheres ao longo da história que se mantiveram firmes em força, sabedoria e propósito, sem o nome de um marido ligado à sua identidade? Uma mulher que dorme sozinha deve saber disso. Ela ainda é chamada. Ela ainda é escolhida. Ela ainda é valiosa. Seus sonhos, suas paixões e seu propósito dado por Deus não estão em espera porque ela não tem uma aliança no dedo. Ela não está em uma temporada de espera. Ela está em uma temporada de trabalho. Há algo dentro dela que o mundo precisa, algo que ela foi criada para realizar, algo que ela foi agraciada para trazer à existência. E se ela passar seus dias acreditando que deve esperar por um marido antes de entrar em seu chamado, ela perderá a beleza do que Deus já está fazendo em sua vida agora. O casamento é uma bênção, mas não é a definição de sucesso. A companhia é bela, mas não é a base do propósito. Se uma mulher espera se sentir completa até ter um marido, ela nunca se sentirá verdadeiramente completa, porque a inteireza não é encontrada em outra pessoa. Ela é encontrada em saber quem ela é em Deus. Um homem pode caminhar ao lado dela em seu chamado, mas não pode criá-lo para ela. Um casamento pode ser uma parceria no propósito, mas não pode ser a fonte dele. Uma mulher que dorme sozinha não foi esquecida. Ela não foi abandonada. E certamente não está sem um chamado. Sua vida já está se desdobrando de acordo com um plano divino. Ela tem trabalho a fazer, lugares para ir, pessoas para impactar e um propósito para cumprir. Ela não precisa esperar por um marido para começar a viver na plenitude de quem ela foi criada para ser. Ela foi feita para mais do que esperar. Ela foi feita para o propósito, para o impacto e para um destino que já está em movimento. Uma mulher que dorme sozinha não é uma mulher esquecida, abandonada ou incompleta. O mundo pode tentar defini-la pela ausência de um marido, mas Deus a define pela presença de seu propósito em sua vida. Ela não está em uma temporada de falta. Ela está em uma temporada de preparação. Ela não está esperando para ser escolhida. Ela já foi escolhida por aquele cujo amor nunca falha. Sua força não é encontrada no fato de compartilhar ou não
sua vida com um parceiro. Ela é encontrada nas batalhas que lutou e venceu sozinha. É encontrada na noite em que chorou, mas ainda assim se levantou na manhã seguinte. É encontrada na fé inabalável que ela carrega, mesmo quando o mundo lhe diz que ela deveria estar desanimada. Ela caminhou pela solidão e saiu mais forte. Sentiu o peso da espera, mas não desistiu. Foi incompreendida, julgada e questionada. No entanto, permanece firme, sabendo que seu valor não está na validação dos outros, mas no amor inabalável de Deus. Se ela deseja amor, ela pode esperar com fé, mas ela nunca deve acreditar na mentira de que é menos sem ele. O casamento é um presente maravilhoso, mas não é o único chamado. O amor é uma bênção, mas não é a base do propósito. O valor de uma mulher não está em seu estado civil, mas no propósito que Deus colocou em sua vida. Deixe o mundo dizer o que quiser, deixe os sussurros virem, deixe o julgamento cair, mas deixe-a permanecer firme na verdade. Ela não é uma mulher esperando para ser realizada. Ela não é metade de um todo. Ela não é incompleta. Ela já é inteira, já é amada, já é chamada. Seja por uma temporada ou por uma vida inteira, ela caminha com propósito, com dignidade, com força, e isso é suficiente. A mensagem de Billy Graham sobre a mulher que dorme sozinha, sem um marido, ressoa profundamente em um Brasil onde a fé e a comunidade são pilares da vida. Ouvindo essas palavras, sinto uma conexão imediata com a realidade de muitas mulheres brasileiras que, em meio ao calor humano de nossas famílias e festas, enfrentam noites silenciosas, questionando seu valor em uma sociedade que frequentemente as define pelo estado civil. A solidão, como descrita, não é apenas a ausência de um companheiro, mas o peso de se sentir invisível, de ouvir sussurros que dizem: "Você não é suficiente sem um homem ao seu lado". No entanto, a mensagem de Graham nos lembra que Deus vê cada coração, cada lágrima, e que Ele nunca abandona suas filhas. Essa verdade me tocou profundamente, pois no Brasil, onde a religiosidade pulsa em nossas igrejas lotadas e orações fervorosas, é fácil esquecer que o amor divino é maior que qualquer validação terrena. A mulher que dorme sozinha não está incompleta. Ela é inteira aos olhos de Deus, chamada para um propósito que transcende as expectativas humanas. Essa mensagem me fez refletir sobre como, muitas vezes, nós brasileiros, tão conectados à ideia de família e união, podemos cair na armadilha de julgar ou sermos julgados pelo que falta em nossas vidas. A cultura brasileira celebra o coletivo, churrascos animados, rodas de samba, conversas calorosas. Mas, para uma mulher solteira, esses momentos podem amplificar a sensação de estar à margem. Graham nos desafia a mudar essa perspectiva. Ele nos lembra que a solidão não é uma sentença, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Para mim, isso significa que cada noite silenciosa pode ser um momento de comunhão com Deus, onde as dúvidas se transformam em confiança e os medos em fé. A mulher descrita na mensagem, que enfrenta noites frias e perguntas sem resposta, é um espelho para tantas de nós que já nos perguntamos: será que minha vida tem valor se não sigo o roteiro esperado? A resposta, clara e poderosa, é que nosso valor não está em um anel de casamento, mas na nossa identidade como filhas de Deus. A lição mais prática que extraí é a importância de abraçar a solitude como um espaço sagrado. No Brasil, onde o barulho da vida cotidiana, das conversas nas feiras aos cultos vibrantes, é constante. Aprender a encontrar paz na quietude é transformador. A mensagem de Graham me ensinou que a mulher que dorme sozinha pode usar esses momentos para fortalecer sua fé, ouvir a voz de Deus
e descobrir seu chamado. Isso me inspira a reservar tempo diário para a oração e a reflexão, mesmo em meio à correria do dia a dia brasileiro, seja no trânsito caótico de São Paulo ou nas praias ensolaradas do Rio. Cada momento de silêncio pode ser uma oportunidade para me reconectar com meu propósito, seja ele ajudar minha comunidade, compartilhar amor com os outros ou simplesmente crescer em confiança. Outra aplicação poderosa é a necessidade de resistir às vozes do mundo. No Brasil, onde as novelas e redes sociais, muitas vezes, glorificam o romance como o ápice da realização feminina, é fácil sentir que estamos falhando se não temos um parceiro. Mas Graham nos lembra que nossa história é escrita por Deus, não pela sociedade. Isso me motivou a questionar as narrativas culturais que encontro, seja em conversas com amigos ou nas mensagens implícitas da mídia. Em vez de me comparar com os outros, escolho celebrar as histórias de mulheres fortes, como Esther e Ruth, que mesmo sozinhas em momentos cruciais, impactaram o mundo com sua coragem. No contexto brasileiro, isso significa valorizar as mulheres da nossa comunidade, as tias que criam sobrinhos sozinhas, as amigas que lideram projetos com paixão e reconhecer que sua força não depende de um marido. Por fim, a mensagem me desafia a viver com propósito agora, sem esperar por um momento certo. No Brasil, onde a esperança é renovada em cada festa de São João ou celebração de Natal, somos chamados a agir com fé no presente. Para as mulheres que se sentem sozinhas, isso significa não adiar sonhos ou propósitos por causa da ausência de um companheiro. Seja começando um novo projeto, servindo na igreja ou ajudando um vizinho, cada passo dado com fé é uma afirmação do nosso valor. Essa lição é um convite para que eu e todas as mulheres brasileiras vivamos com ousadia, sabendo que Deus está moldando nossas histórias, mesmo nas noites mais silenciosas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ela é suficiente em Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem inspiradora como esta. Nos comentários, escreva "Eu sou suficiente" ou compartilhe como essa mensagem impactou você. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, porque há uma revelação poderosa esperando por você.